Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Salmos 91, versículo 1. Salmos, capítulo 91, verso 1. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém, irmãos? Podem vos assentar. Graças a Deus. Graças a Deus. O tema da mensagem, do assunto que Deus quer ministrar aos nossos corações, esses minutos que nós temos, o tema é: Deus, a nossa morada segura. Deus, a nossa morada segura. Só nele mesmo que permanecemos de pé, que caminhamos, que prosseguimos. Tem um texto em Atos que eu gosto muito, que diz que nele nos movemos, existimos, é tudo nele. Então Deus, irmãos, é a nossa morada segura. Que possamos continuar habitando no esconderijo do Altíssimo. Então, esse texto que nós lemos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem umas bênçãos aqui, e essas bênçãos prometidas aqui, não são para todos. Porque o Salmo ele é bem claro, né? Aquele que habita. Significa que tem aqueles que não habitam. Então as bênçãos aqui, prometidas, não são para todas as pessoas, mas para aqueles que vivem em íntima comunhão com Deus. Essa promessa aqui é para quem vive em íntima comunhão com Deus, que está sempre voltado para as coisas de Deus, sempre se volta para Deus. Salmo 91, quase todo lugar que você vai ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, e em vários lugares se leem o Salmo 91. Só que essas bênçãos aqui, vamos ver que elas são direcionadas para aquelas pessoas que vivem em comunhão com Deus, em comunhão com Jesus Cristo. Nem todos habitam no Santo dos Santos. Santo dos Santos é a presença de Deus. Nem todos habitam no Santo dos Santos. Às vezes a própria atitude da pessoa, às vezes aquilo que a pessoa faz, vai a afastando de Deus, vai o afastando de Deus. Então, nem todos habitam, nem todos estão habitando no Santo dos Santos, na presença de Deus. Porque às vezes as minhas atitudes podem me afastar de Deus. Às vezes as coisas que eu faço podem me afastar de Deus. Então, nem todos habitam no Santo dos Santos. Tem pessoas que correm até a presença de Deus ocasionalmente. Tem pessoas que ocasionalmente eles se voltam para Deus, eles vão até Deus, eles buscam Deus, mas não permanecem. Então há uma diferença. Tem aqueles que quando sentem alguma necessidade, e não estou dizendo que quem sente uma necessidade de Deus não deva vir, não deve vir. Deve vir. Deve buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Só que muitos se aproximam de Deus por causa de alguma necessidade e depois viram as costas. E depois simplesmente viram as costas para as coisas de Deus.
Então, são pessoas que não estão permanecendo no Santo dos Santos. São pessoas que não estão permanecendo no esconderijo do Altíssimo. Elas até vão até Jesus, recebem a bênção, são abençoadas, recebem da graça. Aí quando tudo volta ao normal, elas se afastam de novo dos caminhos do Senhor. É por isso que o Salmo 91, esta bênção não é para todos, é para aqueles que permanecem, é para aqueles que abrem mão do mundo, é para aqueles que abrem mão de muitas coisas para permanecer na presença de Deus. Então são esses que estão habitando no esconderijo do Altíssimo, mas nem todos habitam. Alguns só vão ocasionalmente, desfrutam daquela presença de Deus, mas não habitam na presença, não permanecem na presença. Então, eu preciso ir até Jesus, e vamos ver isso daqui, não somente eu preciso ir até Jesus, mas preciso permanecer em Jesus, permanecer na presença de Deus. E como somos necessitados da presença de Deus, de estar na presença de Deus, de estar protegido no esconderijo do Altíssimo, haja vista o que nós temos passado, que nós temos enfrentado. Quero dizer uma coisa: você só está de pé porque você está permanecendo na presença de Deus, porque você está permanecendo no esconderijo do Altíssimo. É isso que tem te mantido e me mantido em pé. Estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Existem aqueles que por meio da graça, que é um favor imerecido, e a graça de Deus, ela tem sido derramada sobre as nossas vidas, sobre os ministérios que têm ensinado a verdadeira palavra. Aonde Jesus está, a graça de Deus está sendo derramada, a abundante graça de Deus. Nesta noite, a graça de Deus está sendo derramada, a graça que nos alcança, a graça que nos fortalece, a graça que nos capacita, a graça que nos dá força, está sendo derramada. A abundante graça de Deus. Então, aqueles que por meio da graça, não é mérito meu, não é mérito seu, aqueles que por meio da graça obtêm comunhão contínua com Deus. Então a graça de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. Através da graça de Deus podemos ter comunhão com Deus. Temos comunhão com Deus de modo que a residir em Cristo e Cristo em nós. Então eu recebo a graça de Deus. A graça de Deus me faz ter comunhão com Ele. Eu tendo comunhão com Deus, eu também tenho comunhão com Jesus, porque eu não chego em Deus sem antes passar por Jesus. Então a pessoa tem comunhão com Deus, comunhão com Jesus Cristo, através da graça de Deus. E com isso vamos permanecendo. Aleluias! E com isso vamos permanecendo. Vem lutas, vem adversidades. Quero dizer uma coisa: não tem problema não estar bem todos os dias. Vai ter dias que você não vai estar bem. Nem todo mundo acorda igual todos os dias. Tem vezes que acordamos e queremos dar bronca até na nossa sombra. Tem dia que acordamos meio chateado, meio triste. Mas eu quero dizer uma coisa: independente do dia que você acorde, ou chateado ou triste, às vezes acordamos meio pedra, meio tijolo, mas independente do dia que você acorde, a graça de Deus está na sua vida, a graça de Deus está te sustentando, a graça de Deus está te fortalecendo. Por que você acha que você está aqui essa noite?
Por que você acha que você ainda continua confiando em Deus, crendo em Deus, buscando a Deus? É pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos ajuda a sorrir. É a graça de Deus que nos ajuda a viver. É a graça de Deus que nos ajuda a caminhar. Então, quando eu recebo a graça de Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Jesus Cristo. Então, consequentemente, eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Aí quero dizer uma coisa: quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, às vezes ao nosso redor está tudo quebrando, às vezes ao nosso redor está tudo sendo destruído, às vezes ao nosso redor está uma tempestade imensa, mas nós estamos descansando no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo está nos guardando, a sombra do Altíssimo está nos guardando. Aleluias! Então, de modo que eu resido em Cristo e Cristo em mim. Evangelho de São João, capítulo 15. São João, capítulo 15, verso 4 e verso 5. Jesus disse assim: está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma, ela não pode dar fruto. Tem umas... A gente vai passando de certa idade, vai gostando de umas coisas, né? Tem umas plantas lá em casa que eu gosto. Eu gosto de umas plantas que tem lá. Aí tem umas plantas lá que... Tem uma lá que ela perdeu as folhas todas, quase morreu. Aí agora ela deu umas folhas, uns troncos compridinhos assim, ó, e já está tudo florindo, tudo amarelo, assim, queimando de flor nascendo. Aquelas folhas ali que estão nascendo, aquelas flores que estão nascendo, é o que diz a parte A do versículo. Aquelas flores que estão nascendo, ela está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo, ela não pode dar fruto. Então, o fruto não vem daquele galhozinho que saiu, não. Vem do tronco, vem da raiz. Não pode dar fruto se não estiver na videira, se não estiver no tronco, se não estiver na árvore. Então, eu não posso dar fruto por mim mesmo. Você não pode dar fruto por você mesmo. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Você só vai frutificar estando em Jesus. Eu só vou frutificar estando em Jesus. Você pode até fazer força para dar fruto, mas se não estiver em Jesus, não frutifica. Verso 5. Eu sou a videira, aleluias. Aí Jesus disse, a vara não dá fruto por si próprio. Aí Jesus fala, eu sou a videira, vós as varas, aleluias. Quem está em mim e eu nele, aleluias, é ele em nós e nós nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluias. Você pensa que é você? Você pensa que é você que faz? Você frutifica quando está nele. Você pode estar se sentindo fraco, se sentindo fraca, mas nesta noite diga, Senhor Jesus, eu quero novamente estar em ti, o Senhor em mim, para que eu comece a dar fruto novamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero frutificar novamente, eu quero dar frutos novamente. Aleluia. Aí no exato momento que você fizer essa oração sincera, aleluias, ele vai estar em você e você nele, e você vai voltar a frutificar, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar estando nele. Então, quem está em Jesus e Jesus nele, se tornam possuidores de benefícios especiais. Quando eu estou em Jesus e Jesus em mim, eu me torno possuidor do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluias. Aí a parte B vem e diz, descansar
descansar. Descansa. Descansa onde? Não é você deitar na sua cama, às vezes todo relaxado, e descansar e dormir, não. Descansa à sombra do Onipotente. Você que está em Jesus e Jesus em você, você vai descansar. Você vai descansar. Aleluias. Mesmo no meio desse monte de coisas que você está enfrentando, se você está em Jesus e Jesus em você, você vai descansar à sombra do Onipotente Deus. Aleluias. Ele tem descanso para a sua alma. Ele tem descanso para a sua alma. Tem um louvor que diz: alma cansada, não desespera, não desespera. Esteja em Jesus e Jesus em você. Não desespera, mas espera em Deus que você vai descansar à sombra do Onipotente Deus. Mas precisa habitar. Precisa estar em Jesus. Precisa estar nele e ele em nós. Então quem vive assim se torna possuidor de benefícios especiais, que é descansar na sombra do Onipotente Deus. Quem descansa na sombra do Onipotente Deus, o Salmo 23, olha o que diz o Salmo 23, aquele que descansa, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente Deus. Aí a Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, eu de nada terei falta. Eu estou descansando na sombra do Onipotente, aleluias. Eu estou descansando na sombra do Onipotente. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluias. Aí o Salmo continua: deitar-me faz em verdes pastos, ele me faz deitar em verdes pastos, aleluias. É Deus cuidando, guiando as suas ovelhas para pastos verdejantes. Ele me faz deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem está descansando à sombra do Onipotente, Deus está te guiando para águas tranquilas, águas de refrigério, aleluias. Refrigera minha alma, aleluias. Quem descansa, aleluias, quem está descansando à sombra do Onipotente, aí Deus refrigera minha alma, aleluia, aleluias. Quantas pessoas estão, às vezes, com uma pressão tão grande dentro de si, mas se você descansa à sombra do Onipotente, refrigera a minha alma, ele vai refrigerar a sua alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, aleluias. Quem está descansando à sombra do Onipotente, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Porque tu estás comigo, porque eu estou descansando à sombra do Onipotente Deus. Mas precisa habitar na presença. Então esses benefícios, o habitar no esconderijo do Altíssimo, é um benefício que é perdido por aqueles que seguem Jesus à distância. Tem pessoas que seguem Jesus à distância, nunca decidiram por tomar uma atitude: eu vou seguir Jesus. Tem aqueles que seguem Jesus à distância, simpatizam-se com o Evangelho, simpatizam-se com a fé cristã, mas nunca tomou uma atitude. E Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se as suas vontades, tome a sua cruz e me siga. Mas muitos querem seguir Jesus à distância, acham bonitos os louvores, acha bonito a liturgia do culto,
acha bonito tudo que acontece quando estamos adorando a Deus, mas nunca tomou uma decisão de seguir a Jesus. Eu quero dizer uma coisa: a maior decisão e a melhor decisão que podemos tomar na nossa vida é seguir Jesus Cristo, é entregar a nossa vida para Jesus Cristo. Esta é a maior decisão, é a melhor decisão. Mas muitos querem segui-lo à distância. A palavra de Deus nos ensina, Mateus 26, verso 58. Mateus 26, verso 58. E Pedro o seguiu de perto. É de perto? De longe. Quero dizer uma coisa: não siga Jesus de longe. Aleluias. Irmão, Jesus, ele quer que você o siga bem de perto. Bem de perto. É por isso que ele disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. Aleluias. O jugo era colocado em dois bois. Não é isso? Um do lado do outro. Um do lado do outro. Um aqui e outro aqui. Bem pertinho um do outro. Aí quando Jesus falou assim, tomai sobre vós o meu jugo, sabe o que ele está me ensinando? Te ensinando: vem andar comigo, vem andar do meu lado, vem andar lado a lado comigo. Aleluia, ande lado a lado comigo, siga Jesus de perto, esteja lado a lado com Jesus, lado a lado com Jesus. E aí às vezes procuramos as mais complicadas companhias. Às vezes procuramos as pessoas mais difíceis para andar lado a lado com Ele, para andar lado a lado com ela. Não, irmão, ande lado a lado com Jesus, siga Jesus de perto. A Bíblia diz: e Pedro o seguiu de longe. O seguiu de longe. Quer dizer uma coisa: você que segue Jesus de longe, você que nos ouve, que segue Jesus de longe, você está perdendo tempo na sua vida, você está perdendo experiências maravilhosas que você poderia ter andando com Jesus de Nazaré, andando com o Filho de Deus, andando com o nosso Salvador. Você está perdendo tempo na sua vida. Quanto mais de longe você segue Jesus, menos você vê os milagres que Ele está realizando. Menos você tem a percepção do poder dEle, de quem Ele é. É igual aquele pai com aquela criança que ia passeando, e a criança olha um avião bem lá no alto, e fala assim: nossa pai, aquele avião ali é tão pequeno, e o pai fala assim: é pequeno mesmo. Aí aquele mesmo pai pega aquela criança e leva para o aeroporto. Aí quando o pai chega lá no aeroporto, tem lá um avião, aquele Boeing, aquele mundo de avião. Aí o menino olha e fala assim: nossa, como esse avião é grande. Sabe por quê? Aquele menino descobriu a grandeza, o tamanho do avião, porque ele estava vendo o avião de perto. Aleluia! Ele estava vendo o avião de perto, ele estava próximo ao avião. Quando ele viu o avião de longe, ao longe, ele viu um avião pequeno, mas quando ele se aproximou do avião, ele viu a magnitude, ele viu a grandeza daquele avião. Assim é com Jesus. Não siga Jesus de longe, se aproxime de Jesus, e você verá a grandeza de Jesus. Ele vai revelar a sua glória, você vai ver o quanto Ele é grande, você vai ver o quanto Ele é poderoso, você verá a grandeza de Deus. Quando você segue Jesus de perto, bem juntinho. Tinha um costume no Antigo Testamento que o mestre ia na frente andando, levantando a poeira do chão, e o discípulo ia atrás, bem juntinho do mestre ali, pegando aquela poeirinha que os sandálios ia levantando, mas junto com o mestre. É igual eu e o pastor Moisés. O pastor Moisés é o mestre.
ele vai bem na frente assim, eu vou pegando a poeirinha da sandália dele. Então quer dizer uma coisa, ande com Jesus assim, bem pertinho de Jesus, ande bem colado com Jesus. Quer dizer uma coisa, Jesus é o seu amigo, Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor que você tem, Jesus é o melhor que eu tenho. Aleluia, aleluia. Quer dizer uma coisa, ó, tudo isso que está acontecendo aqui, a liturgia do culto, aleluias, as curas, os milagres, as maravilhas, os demônios que vão embora, irmãos, tudo isso aqui só é possível por causa de Jesus Cristo, é por causa de Jesus, aleluia, é por causa dele, é por causa dele, é por causa de Jesus. Então quer dizer uma coisa, ande juntinho com ele. Quer uma boa companhia com você? Anda com Jesus. Anda com Jesus. Anda com Jesus, que Ele vai te mostrar o caminho. Então, esse benefício de habitar no esconderijo do Altíssimo, ele é perdido por aqueles que seguem a Jesus de longe. E por aqueles também que entristecem o Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Diz assim a palavra de Deus: e não entristeçais o Espírito de Deus. E não entristeça o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer dizer uma coisa, sem o Espírito Santo ninguém sobe. Sabia disso? O amigo Espírito Santo. Sem o amigo Espírito Santo ninguém é arrebatado. Então não entristeçais o Espírito Santo. Então quando a pessoa entristece o Espírito Santo, ela entristece o Espírito Santo, ela perde a comunhão com o Espírito Santo. Perdeu a comunhão com o amigo, porque ele é o amigo. Aleluias. O Espírito Santo é um amigo. Perdeu a comunhão com o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador, é o que te consola nas horas mais difíceis da sua vida, é o que te consola nas horas de luta, é o que te consola nas horas de dor, nas horas de tristezas, nas horas de angústia, é o amigo. Então o Espírito Santo é o amigo. Então quando você perde a comunhão com o amigo, com o Espírito Santo, você também está se afastando do esconderijo do Altíssimo. Então quem entristece o Espírito Santo, essas pessoas perdem a oportunidade de descansar no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, quando estamos descansando no esconderijo do Altíssimo, é Ele quem renova as nossas forças. É Ele quem renova as nossas forças. Aí se cumpre o que está lá no profeta Isaías: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Só espera no Senhor quem está habitando no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Porque aquela pessoa que segue Jesus à distância, aquela pessoa que está entristecendo o Espírito Santo, ela não está esperando no Senhor. Mas os que esperam no Senhor, assim diz a palavra de Deus, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Os que esperam no Senhor, aleluias, através do Espírito Santo, tem a força renovada. Aleluia, força renovada. Muitas pessoas dizem assim: eu estou precisando de relaxar, hoje sextou, então amanhã é sábado, amanhã eu vou tomar do número 1 até a número 51, eu quero relaxar. Quero dizer uma coisa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aleluias, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não precisa do álcool, você não precisa das drogas, porque você descansa, relaxa no esconderijo do Altíssimo. É o próprio Deus quem te dá descanso, quem te faz relaxar. Aleluia! É
o próprio Deus. É o próprio Deus. Não somos mais escravos, mas somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz. No lugar secreto, somente vêm aqueles que conhecem o amor de Deus em Jesus. Sabia que Jesus é maior do amor de Deus? Jesus é a maior demonstração do amor de Deus. Muitos dizem assim: Deus não me ama, não. Não é possível, Deus não me ama. Quer dizer uma coisa: a maior demonstração do amor de Deus por mim e por você é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, no lugar secreto, somente vêm aqueles que conhecem o amor de Deus em Jesus. E somente habitam nele, no lugar secreto, aqueles para quem o viver é Cristo. Então eu preciso ter essa consciência, que o viver é Cristo. É Cristo que vive em mim. É Ele que mora em mim. Ele é o Senhor da minha vida. Só quem tem essa consciência de que o viver é Cristo. Está aí, Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim, o apóstolo Paulo tinha essa convicção. Porque para mim, vamos colocar no dia de hoje, contextualizando, o viver não é ter uma casa boa. O viver não é ter uma condição financeira boa. O viver não é ter um carro bom, não que você não possa ter. O viver não é ter um iPhone, não sei, da última geração. O viver não é ter muitos amigos. Aleluias! Ele tinha uma convicção, porque para mim o viver é Cristo. Aleluias! Porque para mim viver é Cristo. Para mim o viver não é ter uma saúde perfeita. Para mim o viver não é ter a melhor família. Para mim ele tinha uma convicção: o viver é Cristo. Quero te dizer uma coisa: você tem Jesus na sua vida? Você tem Jesus na sua vida? Então o viver é Cristo. O viver é Cristo. Aleluia! Você tem o melhor na sua vida. Porque para mim o viver é Cristo. A vida, irmãos, a vida é tão passageira. As coisas são tão passageiras. Quantas conquistas você já teve no passado que te trouxe alegria, que você, não sei, ficou tão feliz que parecia que estava em outro mundo? Essa alegria já passou, essa conquista já passou. Irmãos, a nossa vida é tão passageira. Às vezes você tinha um sonho de se formar, de se tornar um doutor, de constituir família. Aí quando você constitui família, quando você se forma, quando você conquista tudo que você quer, quando você ganha o mundo, você descobre que é tudo passageiro. Você descobre que tudo um dia vai passar. Você descobre que tudo um dia vai acabar. Mas aí o apóstolo Paulo vem e diz um verso poderoso: porque para mim o viver é Cristo. O viver é ter Jesus. O viver é estar na presença de Deus. O viver é Cristo. Aleluias! O viver é Cristo, irmãos. E o morrer é ganho. Irmão, como é que morrer é ganho?
Para quem morre em Jesus, o morrer é ganho. Aleluias. Porque agora eu sinto a presença dele. Porque agora eu sei que ele está em nosso meio. Mas se eu morrer aqui agora, em Jesus, eu vou estar com ele. Então o morrer é ganho. Porque o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque eu vou estar com ele. Aí para essas pessoas que estão em Jesus e Jesus neles, para essas pessoas que o viver é Cristo e o morrer é lucro, para essas pessoas que negam a si mesmo para servir a Jesus, para essas pessoas que estão buscando estar na presença de Deus, estão buscando as coisas do alto, a Bíblia nos ensina assim: buscai as coisas que são de cima, do alto, e não as da terra. Então para essas pessoas, o véu do templo, ele é rasgado. Aleluias. Irmãos, sabe quando o homem se sente pleno? Quando ele tem a presença de Deus. Irmão, quando ele tem a presença, quando a presença está nele, quando a presença está em você, quando a presença está em você, é que você se sente pleno. É por isso que o viver é Cristo. Quantas pessoas têm de tudo que o dinheiro pode comprar, mas não é pleno. Sabe por quê? O homem só é pleno quando Jesus habita nele, quando o Espírito de Deus está nele, quando a presença de Deus está. Aí para essas pessoas que estão buscando ter comunhão com Jesus, o véu do templo, ele é rasgado. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Mateus 27, verso 50 e verso 51. E Jesus, aleluias, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Aleluias. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele rendeu o Espírito, e diz a Bíblia no verso 51, no tabernáculo, tinha um lugar santo, e tinha uma cortina, tinha um véu, que separava o lugar santíssimo, que é onde estava a arca da aliança, e onde estava a presença de Deus. Então, o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aleluias. A presença de Deus não era liberada para todos. A presença de Deus era só para alguns. Existia um véu, havia uma separação. Mas quando Jesus no madeiro, ele entrega o teu espírito, aleluias, diz a Bíblia, e eis que o véu do templo, e este véu era muito espesso. Diz o historiador que se colocasse um cavalo de um lado e do outro, com cordas amarradas, para puxar, não conseguia rasgar, que ele era espesso. Não era obra humana que iria rasgá-lo de alto a baixo. Aleluias. Aí diz a Bíblia, e eis que o véu do templo, ele se rasga em dois, de alto a baixo. Aleluias. O próprio Deus falou assim: agora não há mais separação, e se rasga de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, aleluias, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O véu se rasgou, não há mais separação, não tem mais separação. Então quando a pessoa está buscando a presença de Deus, quando a pessoa está em Jesus e Jesus nela, quando a pessoa tem comunhão com Deus, aí, aleluias, a glória do Altíssimo é revelada, a glória de Deus desce, a glória do Senhor desce, a glória do Senhor enche a casa, aleluia, porque não há mais separação.
E estes que recebem a glória de Deus, o poder de Deus na sua vida, aí como Simeão, tem o Espírito Santo sobre si. Lucas capítulo 2, versículo 25, esses que estão habitando no esconderijo do Altíssimo, têm o Espírito Santo sobre si. Lucas 2, verso 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, aleluias. Quem é temente a Deus está habitando no esconderijo do Altíssimo, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo está sobre você, e o Espírito Santo está sobre a sua vida, e o Espírito Santo está sobre essa igreja, e o Espírito Santo está sobre a sua casa, e o Espírito Santo está, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aleluias, oh glória, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem o Espírito Santo sobre si. E a pessoa que recebe a presença de Deus, ou o Espírito Santo, está habitando no esconderijo do Altíssimo, é como Ana, que não se afastava do templo. Aí em Lucas mesmo, capítulo 2, verso 36 ao 38, diz assim a palavra de Deus: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, aleluias, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, aleluias, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora ela dava graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela não se afastava da presença de Deus, ela tinha prazer de estar na casa de Deus, prazer de estar na presença de Deus, porque ela habitava no esconderijo do Altíssimo, não se afastava da presença de Deus. E concluindo, para orarmos, e como consequência, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, e como consequência, descansa à sombra do onipotente Deus. Está descansando na sombra do onipotente Deus. O Senhor onipotente protegerá todos aqueles que residem com Ele. Quem está habitando no esconderijo do Altíssimo, o Senhor onipotente está guardando, protegendo a sua vida, a sua família. Eles permanecerão sob os seus cuidados. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, Deus cuida daqueles que habitam em seu esconderijo. Aqueles que têm comunhão com Deus estão a salvo com Ele. As asas estendidas do seu poder e do seu amor protegem essas pessoas de todo mal. Esta proteção é constante. Esta proteção é constante, é de dia e de noite, porque o guarda de Israel não dorme. Aquele que te guarda não dorme. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Aleluia. O Senhor vai te guardar de todo mal. O Senhor guardará a tua entrada. O Senhor guardará a tua saída, desde agora e para sempre, porque você habita no esconderijo do Altíssimo. Nenhum refúgio pode ser imaginado como comparável à proteção da própria sombra do Deus Todo-Poderoso. O próprio Todo-Poderoso, Ele está onde a sua sombra está. E consequentemente aqueles que habitam no seu lugar secreto estão protegidos. Você que habita no esconderijo do Altíssimo, você está protegido. Concluindo, esta sombra é uma sombra no dia do calor terrível, no dia do cansaço. Ela é uma sombra que vai te trazer refrigério, descanso.
é refrigério, é refúgio. A sombra do Onipotente é refúgio na hora da tempestade mortal. A comunhão com Deus é segurança para a nossa vida. Amém, irmãos? A comunhão com Deus é segurança para a nossa vida. Deus, a nossa morada segura. Amém, irmãos?